A Distrital do Ibirapuera da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realiza neste mês de abril o Mês do Livro Espírita 2025, com o tema central O Céu e o Inferno, em homenagem aos 160 anos do lançamento do livro, de Allan Kardec. As instituições participantes são o Instituto Espírita de Educação, a Instituição Espírita Beneficente Amor e Paz, o Centro Espírita Luiz Ismael e a Seara Bendita Instituição Espírita. As apresentações são do dia 8 ao 28, com intercâmbio de oradores entre as casas. A quinta apresentação é de Igor Schultz, com o tema de Espíritos de Suicidas. Como o Amorim já falou, né, são comemoração aí, a homenagem dos 160 anos do Céu e Inferno, no mês do Livro Espírita, pelo lançamento do Livro dos Espíritos, nesse abril de 57, de 1857. E Kardec, a gente sempre tem que homenagear Kardec, né, por todos a obra, né, que ele nos deixou, mas esse livro em especial é um livro bastante interessante, às vezes pouco lido, pouco falado, né, O Céu e o Inferno, mas ele é separado em duas partes, né, e é difícil explicar aqui um pouquinho sem a gente falar um pouco do contexto da primeira parte do livro também. O Céu e o Inferno, ele foi feito por Kardec para explicar o conceito da justiça de Deus dentro da doutrina espírita, né? Demonstrando a imortalidade do espírito, a condição que ele terá no mundo espiritual e como está a condição desses espíritos no plano espiritual após a morte, né? E aí, como foi a consequência das pessoas do que fizeram aqui na Terra e de qual é a consequência que tem isso após a morte no plano espiritual. Então essa é a abordagem de Kardec. E nessa primeira parte do livro, essa obra que ele intitula a primeira parte Doutrina, ela contém esse exame comparado das diversas crenças sobre céu, inferno, os anjos, demônios, as penas, né, recompensas futuras. Então, como é que essa felicidade, né, através da nossa evolução e quais são as consequências também das nossas imperfeições no próprio plano, né, espiritual. Então, a segunda parte já são exemplos, né, são os relatos dos espíritos evocados, ou às vezes evocados ou não, a gente vai ver alguns exemplos que as comunicações também foram espontâneas, que nos mostram essa condição pós-morte, né, dando detalhes da transição, das sensações, do sentimento, do estado físico desses espíritos no pós-morte, e os exemplos de experiências mais diferentes aí, e principalmente de pessoas comuns, pessoas que nem a gente, né? Não adiantava muito para Kardec falar de espíritos super reconhecidos, porque não diz respeito ao nosso cotidiano. Então Kardec fez questão de descrever e evocar e relatar o estado das pessoas comuns após a morte, né? Pessoas como nós. E para falar dessa primeira parte do livro, ela torna necessário aqui no momento da conversa a gente colocar alguns conceitos que são muito importantes para depois, quando a gente vai falar de um tema muito sério e muito difícil, né, que é o suicídio, né, e as suas consequências. Então, Kardec, ele aborda essa questão do sofrimento como sendo ele a principal razão pela qual as pessoas passam a ter essa tendência ou essa ação de acabar com a vida, ou de acabar com esse sofrimento, né? E isso acaba a pessoa ceifando a própria vida muitas vezes. Mas a causa dessa dor e desse sofrimento está relacionada às nossas imperfeições, é o que Kardec coloca aqui. Então, quanto mais vícios temos, quanto mais imperfeições morais, mais sofrimento. Quanto menos imperfeições morais, mais felicidade, né? Então, essa é um pouco do racional de Kardec. E aí a gente pega depois vários filósofos, né? Leon Denis, ele dá um conceito maior de dor e sofrimento aqui, que ele coloca que, fundamentalmente, considerando, a dor é uma lei de equilíbrio e educação, né? Ela assinalando o sofrimento aqui, Leon Denis, como uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento e condição de progresso para o ser humano, né? Então, esse Kardec, nos conceitos dele, a gente pode verificar que é um caminho para a dor e para o sofrimento, e é um caminho para a felicidade, né?
E esse caminho para a dor e o sofrimento, ele passa pelo nosso desenvolvimento e as nossas escolhas. Então eu faço escolhas que me levam ao sofrimento, e às vezes eu faço escolhas que me levam à felicidade. E isso traz uma responsabilidade para nós, né? Nas nossas escolhas diárias. Então, as nossas escolhas diárias aqui vão impactar no nosso caminho, seja nessa vida, seja pós-morte, né? E os nossos pensamentos, os nossos hábitos, as nossas ações, elas vão determinar então esse caminho, né? Seja para a felicidade ou seja para o sofrimento. Mas quando a gente acredita e entende que a responsabilidade da nossa felicidade não está em Deus, não está na criação, numa coisa milagrosa, mas sim está diretamente ligada às nossas ações, nossos pensamentos, a gente não cria uma ilusão, né? E às vezes uma visão imatura, né? Que nos leva normalmente a comportamentos e pensamentos que nos levam a influências negativas, né? Então, quando a gente não tem essa clareza de que a responsabilidade do nosso caminho é nossa, a gente acaba colocando a responsabilidade de terceiros e acaba fazendo escolhas não tão boas para nós mesmos, né? Então essa primeira parte do livro, ela reforça que todos estão destinados ao progresso e à felicidade, né? Essa é a lei do progresso. Mas a velocidade e a quantidade de sofrimento, ela vai depender das nossas escolhas e o resultado do esforço e vontade de cada um de nós, de cada espírito. Então a gente tem a lei do progresso impulsionando essa evolução, né? Essa constante evolução através das reencarnações, com a justiça divina dando oportunidades iguais a todos, né? A todos os espíritos. Então, há alguma coisa que seja mais justo do que essa liberdade de ação, né? Esse livre-arbítrio deixado por Deus para nós? Porque a questão é essa estrada da felicidade, do caminho para a felicidade, ela está aberta para todos. O objetivo é o mesmo para todos, né? Que é a gente chegar na condição perfeita de espíritos puros. As condições para atingi-lo, para atingir esse objetivo, são as mesmas para todo mundo, né? A lei gravada em todas as consciências é a mesma ensinada a todos por Deus e colocada na consciência de cada um por Deus. Então Deus fez da felicidade o quê? Um prêmio do trabalho, e não do favor, e não do favorecimento, né? A fim de que cada um tivesse o quê? O mérito das suas escolhas e das suas ações. Um outro ponto que Kardec coloca aqui, para entendermos o que acontece conosco após a morte, é a lei da causa e efeito. Então ele coloca aqui também que o espírito sofre pelo mal que fez, ou contrai mérito pelo bem que realizou, né? Então essa lei do progresso e a lei da causa e efeito, ela é constante e muito importante para a gente entender o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o suicídio, são os espíritos suicidas, né? E os relatos dessa segunda parte do livro do capítulo 5. Então o espírito sofre apenas de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. E todas as misérias, todas as vicissitudes que a gente suporta na vida corporal são decorrentes das nossas imperfeições, expiações, faltas cometidas, seja nas diversas experiências e reencarnações que nós temos. Então não há, em relação à natureza e à duração da expiação, nenhuma regra absoluta e uniforme, né? A única lei geral é que toda falta recebe uma consequência. Ela tem uma ação e reação, né? Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. E toda boa ação tem sua recompensa, e toda imperfeição e falta tem também a sua consequência. Então, essa é uma questão que está para todos nós, né? Então, colocados esses pontos aqui, o que é importante entrar nesse assunto que é denso e sério, que é a questão dos espíritos suicidas. O que a gente vive hoje na nossa sociedade tem números de saúde, né, muito alarmantes em relação ao suicídio no Brasil e no mundo hoje em dia. Então, hoje, pelo que está registrado na OMS,
né? São mais de 800 mil casos anuais, que seria um caso a cada 40 segundos no mundo, né, de suicídio. No Brasil, o número chega a 14 mil casos anuais. No Brasil, é um caso a cada 45 minutos. Então, tem um artigo que eu busquei, um artigo da Organização Mundial de Saúde, né, que saiu em setembro de 2023, que dá a notícia que as taxas de suicídio nas Américas, ou seja, no continente americano, aumentaram 17%, sendo a quarta causa de morte mais recorrente entre jovens de 15 a 29 anos. Então você vê que não só a gente está tendo um número crescente de suicídios, mas um número muito maior, um crescimento muito mais rápido entre idades de 15 e 29 anos. Né? E nesse quadro, que já é bastante alarmante, a gente vê comportamentos diferentes que não existiam antes. Né? Então, hoje, divulgados em mídias sociais, né, YouTube e outras coisas, tem esses jogos, né, divulgados que propõem desafios progressivos para as crianças e adolescentes, e esses que colocam essas crianças em perigo e muitas vezes culminam na morte por suicídio. Então, existe hoje uma febre de automutilações nessa faixa etária, isso são casos recorrentes em escolas, né? Corte de pulsos, de antebraços, comportamentos que antecedem aí, muitas vezes, porque para cada... a estatística no Brasil é para isso registrada, né? Mas a cada 20 tentativas, um suicídio acontece. Então, esse comportamento e o que a gente vive hoje nesse mundo de mídias sociais, e que os adolescentes são influenciáveis, influenciados, muitas vezes, é um processo bem alarmante. E talvez seja mesmo uma nova era, né, de transformação, que prevista em Comunicação em Obras Póstumas, né, onde ele fala de um momento muito difícil, né, do progresso do planeta que a gente passa, e que seria uma característica desse momento a loucura e o suicídio, né, em números crescentes. Então, essa questão da saúde mental, via transtornos mentais, também são preocupações muito latentes da Organização Mundial da Saúde hoje, e que os números também crescem. Então, Kardec, através do Livro dos Espíritos, ele deixa para a gente o aprendizado que o suicídio pode ser classificado de duas formas: o direto ou intencional, e o indireto, que é aquele que você pode fazer de forma inconsciente. Né? O intencional, ele resulta de um ato consciente, planejado, e às vezes com riqueza de detalhes, né, nesse planejamento e nessa programação. O indireto, ele resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física, psíquica da pessoa, ou ambas, né, e abreviam a existência que a pessoa tem programada na Terra. No suicídio intencional, a gente tem que considerar não só as infrações das leis divinas, mas também os atos de violência, né, que a pessoa comete contra si mesma, por meio premeditado, né, que isso tem um agravante, né, o que gera um remorso muito mais intenso quando o espírito desperta no plano espiritual, e também as consequências são mais severas quando eu tenho a intenção e eu programo e planejo isso, né, o ato. No livro No Céu e Inferno, o Allan Kardec diz o seguinte texto, e aí são palavras do Kardec: suicídio não consiste somente no ato voluntário, que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Então, o suicídio, né, não é só o ato voluntário de acabar com a vida naquele momento, mas sim um ato, às vezes, contínuo de qualquer coisa que você faça de forma consistente para apressar ou perder as forças vitais. Então, essas características, e aí a gente vai ver casos aqui que Kardec vai exemplificar sobre os suicídios, né, sobre esses espíritos suicidas. São 9 casos, eu não vou discorrer sobre todos aqui, senão eu acho que é muito extenso aqui,
Mas eu vou falar sobre todos esses casos aqui, sobre 4 casos que eu selecionei, que eu acho que são mais emblemáticos, porque eles colocam aqui prismas e situações diferentes que atenuam ou, na verdade, acabam. A pessoa tem, às vezes, é mais culpada ou menos culpada de acordo com as circunstâncias, ela tem mais intenção ou menos intenção de acordo com as circunstâncias. E a gente vai ver o que é interessante, que nada é muito. Nada tem uma regra específica, né? Então há muitas críticas, às vezes, que a gente vê a livros de romances, né? Como o da Ivone Pereira, que fala do Vale dos Suicidas, né? Apesar que ela defende essa questão que seria um grupo específico de espíritos e não um local pré-determinado onde vão todos os suicidas para lá, ou de todos os espíritos que se suicidaram vão para esse vale, né? Ou a questão do umbral, também que é muito citada nesses romances, né? E que seria um local pré-determinado para as pessoas que cometeram ou que sentem muita culpa ou estão em processo de sofrimento no plano espiritual, elas estariam nesses locais pré-determinados. Mas Kardec nunca colocou nada sobre umbral ou sobre Vale dos Suicidas ou algo desse tipo, né? Então a gente tem que entender, e esses exemplos ajudam a gente a entender, que não há locais pré-determinados, né? E sim, faz parte as consequências, o que passa o espírito do suicida após a morte, ela varia muito, porque é levado em consideração muitas coisas, né? A característica de como foi, a intenção, a participação de outras pessoas, a responsabilidade, a questão da intenção ou não, né? Então, tem muitas características dentro das questões, e os locais e as questões onde isso se passa e como as pessoas sentem isso não são locais pré-determinados e não são iguais para todos os espíritos. Não são iguais, inclusive, para um ou dois espíritos. Então, cada um passa por um processo que é um processo diferente. E esse processo, é preciso que a gente entenda que muita gente entende, e Kardec fala às vezes de punição, castigo, né, no céu e inferno, mas o que a gente tem que entender é que são consequências que vão levar ao aprendizado. Então, o espírito, após a morte, o único objetivo de tudo isso que acontece com a gente é o progresso e o aprendizado. Então, não vai acontecer nada com esse espírito que seja programado por Deus ou pelo plano espiritual que não seja diretamente ligado ao progresso e aprendizado daquele espírito. Então, o que acontece com ele, a consequência, como acontece o local, está diretamente ligado ao progresso e o aprendizado desse espírito, né? Então, todos esses conceitos são bastante importantes para a gente começar aqui a falar dos nossos casos aqui, desse capítulo 5, né? E o primeiro caso bastante interessante aqui, que é o caso do espírita suicida da Samaritane. Samaritane era um estabelecimento, né, que você entrava para tomar banhos você pagava para ter como se fosse um spa na época, né, que você podia lá tomar seu banho, etc. E esse senhor, ele no dia 7 de abril de 1858, por volta das 7 horas da noite, um senhor de 50 anos mais ou menos, ele entra nessa Samaritane, em Paris, e manda preparar um banho para ele. Depois o funcionário vai deixá-lo na banheira, apronta todo o banho para ele e deixa ele lá. Porém, ele não escuta nada depois, depois de 1 hora, 2 horas, não escuta nada lá. Quando ele vai ver, esse senhor tinha se degolado e estava toda a banheira cheia de sangue, né? E aí, Kardec, ele evoca esse espírito 6 dias depois da morte, 6 dias depois do suicídio. E aí, a primeira pergunta que eles fazem é: onde você está agora? Né? E ele fala: não sei. Diz vocês para mim onde eu estou. Né? Aí eles explicam que ele está numa assembleia de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes com ele pergunta, e ele, o espírito diz: dizei-me se estou vivo, porque asfixiam no caixão.
Então há uma observação de Kardec que a alma desse indivíduo 6 dias após o suicídio no plano espiritual, ela está muito mergulhada ainda no que poderia ser chamado de um turbilhão de matéria corpórea, né? E as ideias terrestres e tudo o que aconteceu ainda está muito vivo com ele, então ele não acredita que ele está morto, né? Ele se sente ainda vivo e asfixiando no caixão. Então, eles perguntam, no momento de realizar vosso suicídio, não sentistes nenhuma hesitação? E ele fala, eu tinha sede da morte, aguardava o repouso. Então, o que ele queria, na verdade, era cessar o sofrimento imediato, né? E essa é a questão que ele tentou fazer, né? Dentro da sua consciência. E aí eles perguntam que você não teve nenhuma reflexão no momento, antes de fazer isso, o que você sentiu, né? Então ele fala, eu não refleti, eu só senti. Mas minha vida não está extinta, minha alma está ligada ao meu corpo. Eu sinto os vermes que me roem. Então, ele ainda tinha além de estar com um sentimento de asfixiado no caixão, ele sentia os vermes roendo ele ainda, né? E depois há uma explicação, o espírito de São Luís estava participando da reunião através de um outro médium. E ele explica que nesse caso, como o espírito ainda está, foi muito recente e ele ainda está muito ligado à matéria e ao corpo por causa de forma recente, e também muito essa questão da inconsciência de onde está e tudo mais está ligado muito a essa ligação com a matéria corpórea ainda, né? Mas não quer dizer, porque aí às vezes tem umas crenças que, se você se suicidou, você então vai estar ligado ao corpo até quando era a programação da sua morte. Isso ele diz que não é para todos os casos, né? Pode ser que sim, algum espírito sinta ainda toda essa questão do corpo até o fim onde era a programação que ele deveria desencarnar, mas isso não é regra, depende de caso a caso, né? Isso o Espírito de São Luís explica. Ele também faz uma explicação e uma analogia, porque quando você vai ter essas evocações e você pergunta para a pessoa se ela está, como é que ela se sente, e ela se sente viva. Mas a analogia que São Luís faz é como se fosse um sonâmbulo. Quando você desperta ou quando você está falando com um sonâmbulo, você pergunta para ele se ele está dormindo, ele vai falar, não, eu estou desperto. Porque o sonâmbulo está falando, ele está andando. Então ele se sente acordado, né? Com algum nível de consciência ele vai responder isso. Então é a mesma coisa com o espírito desencarnado, principalmente nesse tipo de desencarne. Ele vai falar que sempre ele se sente vivo, porque morrer para ele seria cessar todo o sofrimento e cessar a vida ali. Não é isso que aconteceu. Então, a duração disso, né, e essa questão, o importante é a gente entender que varia tanto na intensidade, dependendo das circunstâncias, dos agravantes da intenção ou das atenuações da falta que ele fez, né, do ato que ele fez, né. É importante a gente ter na mente que essas consequências elas nunca são iguais para as mesmas situações. Então, também, mesmo assim, se eu contasse uma história de um outro espírito ou de uma outra pessoa que teve a mesma situação, entrou no mesmo local, se suicidou da mesma maneira, isso não é regra que aconteceria a mesma coisa do que aconteceu com esse homem da Samaritânia aqui, que é exemplificado por Kardec. Então isso São Luís deixa, e o Kardec também na sua observação deixa muito claro. O que a gente tem que, eu acho, essa contribuição de Kardec com o céu e o inferno, a contribuição de Kardec dos espíritos no livro dos espíritos e no céu e inferno, a grande contribuição do espiritismo para toda a humanidade e todas as religiões nesse tema, né, é mostrar que a extinção da vida pelo suicídio ela não acaba com sofrimento nenhum, né, ela apenas agrava esse sofrimento.
é seguida de mais sofrimento para esse término de vivência terrestre do espírito. Então, essa ilusão que o suicídio pode acabar com os seus problemas, com toda essa exemplificação de Kardec, com todas as perguntas respondidas sobre o pós-morte no Livro dos Espíritos, a gente acaba aprendendo e entendendo que a contribuição maior disso é que não há nenhum benefício no suicídio, agrava o sofrimento e a dor relatada pelo nosso amigo aqui, o homem da Samaritânia, é muito maior depois do que no próprio ato do suicídio, porque ele tem uma pergunta que ele diz, como você se sente, né, no ato, e depois ele fala, olha, no ato foi muito rápido, a dor maior é que eu tenho agora, é que eu tenho depois. Então esse é um dos casos aqui, o primeiro caso que Kardec coloca aqui pra gente. Depois ele coloca o caso do François Simon Louvet. Esse é um caso diferente, porque ele era um senhor, não foi uma evocação, foi uma comunicação espontânea. Ele era um senhor de 77 anos que se jogou de uma torre perto de Paris, que chamava Torre de Francisco, em 22 de julho de 1857. A comunicação espontânea que ele teve foi 6 anos depois. Então, no primeiro caso, a gente tem uma comunicação 6 dias depois. Aqui a gente tem uma comunicação de 6 anos depois. Né? E aí, nessa comunicação espontânea, o François aqui, ele descreve que por todo esse tempo ele vê um vazio embaixo dele, e ele se sente caindo, e pedindo socorro, e caindo. Então é um constante sentimento de um vazio embaixo dele caindo, e as pedras embaixo, e dele caindo. Só que imagina passar 6 anos nessa mesma condição. Né? E aí ele fala o seguinte, quis morrer e joguei-me. Oh meu Deus, que momento! Por que então desejar acabar comigo quando estava tão perto do fim, né? Então essa comunicação, essa questão do François aqui, ele estava com uma idade já muito avançada, seria 77 anos, e ele decide se jogar da torre exatamente 77 dias, aos 77 anos depois de toda uma vida, né? Então, depois dessa comunicação e da data comunicada pelo Guia do Médium na comunicação, Kardec vai pesquisar no jornal da época, 6 anos antes, e ele vê a notícia, que era um relato de um jornalista da cidade, que ele fala da surpresa da cidade inteira, que esse homem se jogou aos 77 anos da Torre de Francisco. Então, além disso, teve a comunicação, Kardec coletou essa comunicação, mas ele foi ver a notícia no jornal para ver se era verdade, e era o mesmo homem que realmente tinha se jogado da torre, e a notícia no jornal descrevendo exatamente essa questão de como ele tinha caído nas pedras, e a cidade ficou horrorizada porque um senhor de 77 anos tinha se jogado de lá. Então, por 6 anos ele se vê caindo da torre e indo se despedaçar-se nas pedras. Mas o que ele descreve, o que mais impressiona aqui, é porque ele tem um pavor e essa ansiedade, né, essa questão que antecipa a queda nas pedras. Só que ele fica sentindo essa ansiedade e esse sentimento que estou caindo e vou-me, só que de forma constante. Né? E aí ele fala, quanto tempo isso durará? Então ele não deixa de ter sentimento, e aí ele não sabe quanto tempo isso vai durar ainda. Então imagina a angústia dessa pessoa. E aí Kardec faz uma analogia que se isso não equivale ao inferno, né? Porque essa angústia constante, 6 anos, se vendo caindo, pedindo socorro, e vendo que você vai cair nas pedras, e você ter esse constante, né, sentimento
deve ser alguma coisa próxima do que poderia ser imaginado como inferno. Depois disso, Kardec relata um caso aqui interessante de uma mãe e o seu filho, né? Nesse caso, o suicídio seria um ato de amor, né? Mas que ela não prevê as consequências desse ato, né? Então, esse histórico é de março de 1865. Tem uma reunião na casa desse senhor, né? C, e a esposa dele está com o filho no leito. O filho está quase moribundo ali para falecer ou para morrer. E a mãe faz uma oração do lado dele, né? E aí ela se aproxima dele aos prantos, chorando, e fala: vai, meu filho, pode ir em paz, não tardarei em seguir-te. Mas todo mundo que está ali na sala entende que aquilo é uma coisa de mãe, que seguir-te seria algo quando ela falecesse depois, etc. E ela sai de forma inconsolável, com a mão no rosto, etc. E o que era uma situação que as pessoas na sala acharam normal, depois de 20 minutos as pessoas encontram ela no sótão enforcada, né? Com a esperança de morrer junto com o filho e se juntar a ele, nesse exemplo de Kardec. Então o grupo de Kardec faz a primeira evocação do filho, né? E ele fazendo a passagem, ele falando que ele podia ter feito essa passagem em paz e ficaria muito feliz se não fosse a mãe, né? Mas ele ficou extremamente perturbado e triste por causa do ato, quando ele ficou sabendo do ato da mãe, que não suportou a separação momentânea e escolheu uma estrada, pela sua escolha, escolheu uma estrada da dor ali, e que, segundo ele, pelo que foi dito para esse espírito, vai separá-los por décadas, por centenas de anos ou reencarnações, né? Então, o ato dela, que queria, por amor, se juntasse ao filho na hora que o filho morreu, na verdade, a consequência desse ato é ela não ter nenhum contato com ele por várias reencarnações, né? Então ele pede no final, né, o filho, para que ninguém faça isso, porque ou imitá-la, ou isso, ou que sirva de exemplo para todas as mães, porque isso só vem a agravar tanto o estado dele quanto o estado da própria mãe, né? E aí depois o grupo de Kardec faz a evocação da mãe. E aí ela já vem falando: eu quero ver meu filho, devolve para mim, eu estou sofrendo, tiraram ele de mim, deixaram ele na luz e eu estou na noite. E reclama, né? Deus não é justo, Deus não é a favor das mães, Deus não é isso, Deus não é aquilo. Então ela está blasfemando ali, né? E aí a pessoa que está dirigindo a reunião lá, o evocador, né? Ele fala: partilhamos da vossa dor, querida mãe, mas você usou um caminho muito triste, né? E o seu meio para se reunir ao seu filho, o suicídio é um crime aos olhos de Deus, e a consequência vai ser a privação de você ficar com o seu filho. E essa é a sua única punição. O que é engraçado o que é engraçado não, mas o que é interessante sobre esse relato é que a mãe, você não vê as mesmas consequências de suicídio dos outros exemplos. Então ela não está num lugar horrível, ela não está sofrendo dores físicas, ela não está sentindo o corpo físico dela de maneira nenhuma. Ela está no plano espiritual, mas a consequência para o aprendizado e evolução dela é ficar apartada do filho durante muito tempo. Então, para a gente entender aqui, né, que a questão dos espíritos suicidas e da morte por suicídio, ela não tem as mesmas consequências para todos e são muito diferentes. Cada caso é um caso, né? Aqui, ela não tem o sofrimento do corpo, ela não está num lugar horrível que poderia ser aproximado do umbral ou algo do tipo, ela não está sendo atormentada por outros espíritos, ela simplesmente está num local que está separada e ela não pode ver o filho. Então essa é a grande consequência para
para esse espírito, né, dessa mãe que acabou optando aí por esse caminho do suicídio para reencontrar o filho, mas o que afastou por centenas de anos, talvez. O último caso aqui que eu vou falar que eu vou falar para vocês é o caso é um caso um pouco mais complexo, e aí a gente pode ver outras derivações aqui desse suicídio que é interessante para a gente aprender e para a gente ver como os casos das reencarnações que antecederam, elas influenciam muito, talvez, também estas questões do que acontece nessa encarnação para nós, né? Então esse caso é do Antoine Bell. O Antoine Bell, ele era um contador numa casa bancária do Canadá e ele suicidou-se em 28 de fevereiro de 1865. Né? Um correspondente de Kardec, que era médico, farmacêutico na mesma cidade, ele deu todas as informações para Kardec do que aconteceu com Antoine Bell, e ele foi depois evocado por esse grupo de Kardec. Né? E o relato desse correspondente do Canadá, ele falou, eu conhecia o Antoine há mais de 20 anos, era um homem inofensivo, pai de família, numerosa, há algum tempo. Eu conheci ele quase toda a vida, não fazia mal a ninguém, era um homem bom, um homem dedicado ao seu trabalho, dedicado aos filhos, dedicado à família. Porém, em algum momento, ele vinha na minha farmácia e falava, olha, eu comprei um veneno na sua loja para envenenar alguém, usei esse veneno, preciso ser aqui castigado por isso, etc. E ele achava muito estranha aquela história porque ele nunca tinha comprado nenhum veneno na loja dele. Né? O resumo aqui, para a gente também não se alongar tanto, porque essa aqui é bem longo, ele suicidou-se, o Antoine Bell, influenciado pelo espírito obsessor do pai da vítima, que ele assassinou numa reencarnação anterior, que havia envenenado, ele assassinou essa pessoa envenenada por uma disputa de uma moça. Então, numa reencarnação anterior, o Antoine Bell estava lá disputando o amor de uma donzela, de uma moça, e nessa disputa ele pegou e envenenou a outra pessoa que queria também desposar a moça. E quando ele envenenou, o que aconteceu é que a ideia dele naquela reencarnação era se envenenar o opositor e se suicidar. Mas ele não conseguiu fazer isso. Né? Ele matou por envenenamento esse opositor e ele acabou sendo condenado à forca. E ele então morreu nessa reencarnação. Ficou bastante tempo no plano espiritual se recuperando, teve sua expiação no plano espiritual, dessa consequência do que ele fez, veio para uma nova reencarnação bem, né, já com alguma reforma moral, etc., e aí constituir essa família e tudo mais. Porém, quando ele estava nessa reencarnação, esse espírito do pai da pessoa que ele tinha assassinado começou a fazer um processo obsessivo muito forte em relação, fazendo duas coisas. Uma, colocando imagens para ele quando ele estava sonambúlico, né, quando ele estava desdobrado do corpo, ali, imagens do espírito que ele tinha assassinado, né, mas também colocando na cabeça dele, né, todas as questões de que ele era o culpado, de que ele tinha matado, de que ele tinha envenenado e etc. E isso foi crescendo na cabeça, até que o cara começou a ter transtornos mentais, até ele virar para esse farmacêutico e falar que ele tinha comprado veneno, etc. Mas isso não tinha acontecido nessa encarnação. Né? Isso tinha acontecido numa vida anterior. Então na evocação, ele tinha consciência, esse espírito, de toda a história. Então, evocando o Antoine Bell, ele tinha consciência de toda a história. Ele tinha consciência da reencarnação anterior, do que aconteceu com ele, do que ele tinha,
da obsessão que ele sofreu depois, do que ele tinha melhorado no plano espiritual antes dessa última encarnação. Ele tinha consciência de todo esse caminho. Tá? Então era um espírito que se suicidou, mas depois de alguns anos tinha plena consciência de tudo e estava bem. Né? Mas ele não tinha a ilusão que ele ainda estava vivo, não tinha nada disso. Né? Nem vai para um umbral, nem nada, não tinha nem local que ele está. A questão dele era muito ligada a essa questão do alívio, né, do arrependimento e do alívio da consciência dele, e que tinha um corresponsável. Então, o Kardec, nas observações, ele coloca que nessa questão, como foi um suicídio de um subjugado numa obsessão muito forte por um outro espírito, esse espírito aqui, ele é corresponsável também por esse suicídio. Né? Porém, não quer dizer que o Antoine Bell não tenha também a sua responsabilidade, porque ele, pela falta da anterior dele, se deixou também subjugar ali pela obsessão e também escolheu, de certa forma, teve a escolha desse caminho também, apesar da influência do outro espírito. Então teve aqui um corresponsável, um espírito obsessor corresponsável, que sofre a consequência. Ele se acha ainda nessa evocação um depressivo, né, um desgraçado, mas não é o mesmo tipo de sofrimento que a gente viu nos outros casos. Né? Então ele tem essa consciência de toda a história, ele está num lugar que ele sofre esse processo ainda depressivo, né, de arrependimento muito grande, tem uma dor por esse arrependimento do que aconteceu e do que ele fez, mas ele não tem os mesmos sofrimentos de estar num local asqueroso, ou estar num lugar muito ruim, ou estar ali ainda sofrendo influências negativas de espíritos ao seu redor, ou nem mesmo a questão de ter algum sentimento do corpo físico ou do que ficou na Terra. Né? Então, aqui esse caso, ele só reforçando aqui essa observação de que as penas, elas não são iguais. Não são iguais nem para os mesmos tipos de situação. Não há locais pré-determinados, nem sofrimentos similares para o mesmo tipo de situação. Então, muitas vezes, essa criação, muitas vezes do que a gente vê nos romances, e muitas vezes dá a entender para o leitor nesses romances, que aquilo é o destino de quem comete o suicídio daquela maneira, ou dessa, ou de todos, né? Isso não é realidade. Porque o objetivo divino, ele é o nosso aprendizado, a nossa evolução. Ele não é o sofrimento. O sofrimento, ele é um meio para a gente evoluir e curar as nossas imperfeições, né? E sanar as nossas imperfeições. Então, o grande aprendizado que a gente tem aqui, olhando todos esses casos de espíritos suicidas no céu e inferno, é aprender que, dependendo do estado evolutivo que você seja, dependendo da situação que você tiver, dependendo do seu estado de consciência, né, tudo isso vai influenciar para que você tenha uma situação no pós-morte que seja a melhor possível para que você aprenda sobre aquilo que era o seu castigo. Né, volto aqui na mãe e no filho. A mãe e o filho aqui, para ela, o castigo que iria ensinar, né, ou a consequência que iria ensiná-la, ia participar do processo de aprendizagem dela, seria ficar afastada somente do filho, por um bom período. Né? Então, acho que esses casos, eles só nos servem para a gente entender que cada caso é um caso, não há similares, não há penas e castigos por penas e castigos. Sim, há um processo de aprendizagem, um processo de evolução. Né? Isso que acho que o mais importante aqui dessa mensagem que a gente tem no Céu e Inferno, nesse capítulo 5, que são os exemplos dos espíritos suicidas.
A Distrital do Ibirapuera da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, agradece sua visualização e convida a assistir à próxima apresentação. Será de Regina Tácula, falando sobre espíritos arrependidos. USE Distrital do Ibirapuera, difundindo o conhecimento espírita.